Mais uma prova de classificação e mais uma pole position para Lewis Hamilton. Tudo apontava para uma luta dele com Valtteri Bottas, que liderou todos os treinos e também foi o mais rápido no Q1. Mas veio o Q2 e o Hamilton já tomou a ponta. Começa o Q3, o Hamilton faz a primeira saída, vira 1:15.144. O Bottas ficou a 59 milésimos de segundo dele. Esse 59 milésimos de segundo é uma diferença que dava para ser tirada na segunda saída, principalmente porque o Hamilton não melhorou o tempo dele. Mas o Esteban Ocon, que só tinha um jogo de pneus novos e não havia saído no começo do Q3 exatamente porque não tinha 2 jogos de pneus, achou que tinha mais aderência na pista do que de fato tinha e acabou rodando. Nessas situações, todos os pilotos têm que tirar o pé do acelerador. Ele não pode fazer num determinado trecho em que tem a bandeira amarela um tempo pelo menos igual, melhor nem se fala, do que tinha feito antes. Resultado, o Bottas não pôde melhorar o tempo dele e foi uma das vítimas dessa saída de pista do Ocon. Na verdade, ele não foi o único. Apenas poucos pilotos, 4 pilotos, conseguiram melhorar seu tempo nessa segunda saída. O Pérez, que saiu antes de todo mundo, o Hamilton, que saiu, mas não melhorou o tempo, o Verstappen, que mesmo andando mais rápido, não conseguiu passar do 3º lugar, e o Charles Leclerc, esse sim, que deu uma belíssima melhorada. Ele melhorou quase 1,5 segundos e passou de 1:17.739 na primeira saída para 1:16.270. Vai largar em um 5º lugar brilhante, principalmente para um piloto da Ferrari. Olha, para mim, o Leclerc foi o melhor piloto do dia. Ele marcar esse 5º tempo com um carro que a gente não tinha certeza nem de que ia passar para o Q2, foi quase um milagre. Depois da classificação, ele comentou que se sentiu bem melhor em Mugello, que o carro estava com bom equilíbrio e que ele estava super contente por estar numa pista em que precisa ter mais pressão aerodinâmica. Logicamente, ele estava se referindo à atuação até vergonhosa da Ferrari em Spa e em Monza, onde se usa pouca asa. Só o que ele não falou é que com aquele motor não dá para fazer milagre. Olha, só para dar uma medida de como falta potência no motor do Ferrari, a velocidade final mais alta nessa classificação foi do Hamilton. Ele bateu 322,1 km por hora. A do Leclerc, entre 20 carros, foi apenas a 18ª, 309,5 km por hora. É uma diferença de 12,5 km no fim da reta. Assim não tem Leclerc que dê jeito. Na frente dele ainda vai alinhar o Alex Albon, 4º colocado, que vem mostrando boa evolução. Ele ainda ficou a 445 milésimos de tempo do Verstappen. Ainda é mais tempo do que os 3 décimos que o Helmut Marko disse que queria que ele ficasse no máximo para o Verstappen, para poder auxiliar melhor o acerto do carro entre 2 pilotos. Claro, quando você tem 2 pilotos virando mais ou menos o mesmo tempo, o que funciona para um, funciona para outro também. Mas se a diferença é muito maior, não. Aí é cada um trabalhando para o seu lado e a coisa não vai em termos de equipe. O 6º no cronômetro foi Sérgio Pérez, mas ele não tinha a mesma configuração aerodinâmica do Lance Stroll. É uma nova configuração que dá um ganho de 2 a 3 décimos por volta. Mesmo assim, o mexicano foi 42 milésimos de segundo mais rápido que seu companheiro canadense. Na pista, o Pérez foi 6º e o Stroll foi o 7º, mas no grid eles vão inverter posições. Isso porque o Pérez foi punido com a perda de um lugar no grid por causa da batida com Kimi Raikkonen no treino da sexta-feira. O 8º é o Daniel Ricciardo, que também foi prejudicado pela rodada do seu companheiro na Renault, o Esteban Ocon. Ele ainda acha que podia ter melhorado um pouco se tivesse a oportunidade de fazer uma boa volta na segunda saída, porque ele acha que ainda tinha de 2 a 3 décimos para ganhar. Mas olha, 2 a 3 décimos, dificilmente ele tirava a posição do Stroll. O Stroll ficou entre 2 e 3 décimos na frente do Daniel Ricciardo. O 9º foi o Carlos Sainz, que fez um trabalho bom chegando ao Q3 com o carro da McLaren. O fato é que a McLaren não se acertou nas curvas de Mugello. O carro não tinha o equilíbrio necessário e nem ele nem o Lando Norris mostraram a mesma competitividade de outros grandes prêmios. Fechando os 10 primeiros, o Esteban Ocon, que já estava com o Qualify prejudicado desde o Q1. Para passar para o Q2 e do Q2 para o Q3, ele foi obrigado a usar vários jogos do pneus macios. Então, quando chegou no Q3, ele só tinha um jogo novo. Então ele pensou, não vou nem sair na primeira tentativa, vou esperar a segunda, que a pista vai estar um pouquinho mais emborrachada, a temperatura pode cair um pouco, porque a gente já passa um pouco, se afasta um pouco mais do meio-dia,
e é assim que eu vou fazer. Bom, entrou na pista, exagerou, rodou, saiu da pista, prejudicou todo mundo, vai largar em 10º sem tempo. Em 11º, Lando Norris, que vai ter a vantagem de ser o primeiro no grid a largar com pneus novos. Isso pode ser uma boa vantagem em Mugello. O asfalto é muito abrasivo e promete-se muito calor para a hora da corrida. Isso, logicamente, vai reduzir a durabilidade dos pneus. O 12º, Daniil Kvyat, da AlphaTauri, que tem estado sempre por ali, 11º, 12º. Também vai largar com pneus novos, deve crescer durante a corrida com o Lando Norris. 13º, Kimi Raikkonen. Olha, mais uma vez, dando uma prova de qualidade que o carro da Alfa Romeo não tem. O carro até não é tão ruim, o carro vem mostrando certa qualidade. O problema é o motor pouco potente da Ferrari. Em 14º, Sebastian Vettel, que admitiu depois da classificação que não consegue se entender com o carro. Ele disse que, por mais que tente, não consegue um resultado prático e que eles no plural, mas sem dar nome de ninguém, não conseguem entender as reações do carro e que tem sido assim o ano inteiro. Ele ficou uma posição à frente do Grosjean, o 15º. Conseguiu até um bom resultado, considerando o carro da Haas e o motor da Ferrari. Colocar um carro desse no Q2 exige realmente alguma habilidade. Ele ficou uma posição à frente do Grosjean, o 15º no grid. Olha, foi até um bom trabalho do Grosjean colocar o carro da Haas, que tem motor Ferrari, no Q2. Mais do que isso, não dá. Ao lado dele vai largar Pierre Gasly, que teve um dos seus piores dias do ano depois de ter vencido a corrida de Monza no domingo passado. Ele foi quinto no terceiro treino livre, no sábado pela manhã, e era tido como presença certa no Q3, possivelmente de 8º a 6º. Não deu. Um problema na bateria não permitiu que ele usasse a carga de 160 cavalos do sistema de recuperação de energia e ele ficou apenas em 16º. Foi eliminado ainda no Q1 por 53 milésimos de segundo. Essa carga dura 33 segundos e 3 décimos, que é um tempo que corresponde a uma boa parte da reta de Mugello. Acabou abrindo vaga para o Vettel passar para o Q2 na Bacia das Almas. Foi uma participação bem embaraçosa do Vettel nesse grande prêmio. Um grande prêmio em que a Ferrari celebra a sua 1000ª participação na Fórmula 1, correndo na pista que é dela, sua própria pista. Diante disso, é inevitável se perguntar se a Racing Point fez realmente um bom negócio contratando o Sebastian Vettel para ser seu principal piloto nessa fase de crescimento. Já há dúvidas quanto a isso. Por hoje é isso. Eu fico por aqui. Mas antes de me despedir, eu quero convidar vocês todos para participarem comigo de uma live que vai começar às 9h30 da manhã, aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Até lá!